Coloquei. Então, continuando, pessoal, mostrando aqui, então, o mapa mental do bloqueio AV, a gente tem, então, essas nuances do bloqueio AV de segundo grau, que é o que gera mais dúvida, tá? Então, vamos lá. Eu até sempre oriento todo mundo que pergunta sobre BAV, eu oriento a reassistir a aula de BAV, que eu acho que ficou muito bacana e acaba esclarecendo muito bem essas dúvidas, tá? Mas, olha, olhando para um elétron de 12 derivações, a gente consegue ver, aplicando o Rakesh, que é um elétron normal, tem um distúrbio de condução aqui do ramo esquerdo, mas você tem um PR alargado aqui. Você tem aqui um PR com certeza mais do que 5 quadradinhos, um BAV de primeiro grau, tá bom? Nesse caso, já não, ó. Olha só, você tem um PR que vai aumentando progressivamente, ele aumenta, e aí o que chama a atenção é essa pausa na condução aqui, né? Que aí essa pausa é muito variável, e ela depende muito da frequência cardíaca basal do paciente, mas para ser fenômeno fisiológico, geralmente o paciente está numa frequência mais rápida. Quando o paciente faz Ventqueba numa frequência muito baixa, isso tem que chamar a atenção para alguma doença de sistema de condução. E nesse caso aqui, eu não sei se ele tinha alguma doença ou não, mas o fato é que ele tem PR aumentando, e chega ao momento que você tem uma P com a mesma morfologia da onda P sinusal, porém ela não tem QRS. E isso é BAV de segundo grau tipo 1 ou Ventqueba. Ah, doutor, mas essa onda P parece que é diferente. Olha que interessante, nesse mesmo eletro, lá na frente, você tem um novo episódio de Ventqueba mostrando que a onda P é idêntica à onda P sinusal, tá? Se essa onda P não fosse idêntica à sinusal, o diagnóstico seria ectopia atrial não conduzida. Seria uma extrasístole que estivesse saindo lá do átrio e que quando ela passa para o ventrículo, ela não conduz. Mas isso é um outro diagnóstico. E aí o PR não aumenta, é uma situação bem diferente, que com certeza eu vou colocar nos próximos dias lá no grupo do Telegram, porque eu pego essa alteração direto no Holter. É bem interessante, quase todo dia aparece para mim, tá bom? Mas aqui o importante é BAV de segundo grau, tipo 1, segundo grau tipo 1, Ventqueba. Já aqui, pessoal, olha só que interessante, você tem um paciente que tem PR constante, normal, normal aqui na frente, e do nada você tem um bloqueio na condução. Se você medir esse R com esse R, o R antecedente com o R posterior, ele geralmente é o dobro do RR normal, mostrando que esse é um fenômeno que a gente chama de liga-desliga, né? Que o sistema de condução abaixo do RIS, ou ele conduz ou ele não conduz, ele é tudo ou nada, né? Então, você tem essa situação aqui. Esse é um BAV de segundo grau tipo 2, esse é um pouquinho pior, um pouquinho mais difícil, às vezes o prognóstico é um pouquinho pior, principalmente nesse caso de baixo aqui, que é um BAV associado a um bloqueio de ramo, mostrando que o sistema de condução já está doente, né? Então aqui, ó, você tem PR constante e uma onda P bloqueada. Esse é BAV de segundo grau do tipo 2. Aqui, pessoal, olha que interessante. Você tem, eu até mostrei isso no grupo do Telegram ontem, um exemplo que era parecido com isso, mas não era isso, né? Você tem onda P aqui, onda P aqui, onda P aqui. Então tem gente que confunde, acha que isso aqui pode ser onda U, né? Mas não, isso é uma onda P não conduzida. É uma onda P que o impulso não conseguiu passar. E aí você vai olhar a quantidade de P's, você tem uma onda P, né, conduzindo, a outra bloqueando, uma conduzindo, a outra bloqueando. Então o que acontece? Você tem 50% das ondas P conduzidas, 50% bloqueadas. A esse tipo de fenômeno a gente chama de bloqueio AV 2:1. Então ele não é considerado classificado nem de primeiro grau, nem de segundo grau. Ele é um BAV 2:1. Ah, mas eu li no livro que ele está dentro da classificação do segundo grau. Sim, mas ele é um segundo grau que a gente não fala tipo 1 nem tipo 2. A gente fala BAV de segundo grau 2:1, ou 3:1, ou 4:1.
Lembrando que toda vez que for acima de 2:1, ou seja, 3:1, 4:1, 5:1, é considerado BAV avançado, porque ele tem mais ondas P bloqueadas do que conduzidas. Perfeito? Esse é o conceito. E aqui é aquele elétron que eu mostrei lá nos slides de sobrecarga, é o elétron de ontem, desse paciente de ontem, desse meu ex-aluno que me mandou. Então você tem P aqui, tem P que cai dentro do QRS aqui, tem uma onda P aqui que parece até fazer uma condução, mas logo aqui depois na onda T de tatu ela aparece de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Ou seja, você tem uma frequência atrial X e você tem o escape ventricular Y. Eles não se comunicam. O ventrículo está batendo lento e o átrio está batendo um pouquinho mais rápido, mas não tem comunicação entre átrio e ventrículo. É um bloqueio AV total. E o escape? O escape é um padrão de bloqueio de ramo direito, é um escape largo. Então você vai chamar bloqueio AV total com escape largo nesse caso. Ok? Então era isso de BAV. De bloqueio de ramo, pessoal, eu acho bem simples também bloqueio de ramo. Né? É lógico, se você for ler o livro, você vai ver bloqueios de ramos atípicos. A gente não vai entrar nesse mérito aqui. O que eu preciso de vocês é olhar para V1, olhar para V6 e dizer, isso aqui é um bloqueio de ramo esquerdo, isso aqui é um bloqueio de ramo direito. Tá suficiente. Então, você tem suspeita de bloqueio de ramo, mas ele não tem 3 quadradinhos, pessoal. Infelizmente, não é bloqueio de ramo, certo? Pode ser um distúrbio de condução, pode ser um atraso final na condução, pode ser um atraso inicial na condução, mas não é um bloqueio de ramo completo. Eu não gosto desse termo completo e incompleto, porque vocês vão ver lá no livro que isso eletrofisiologicamente não dá para dizer. Não dá para dizer que o paciente tem um bloqueio completo do ramo direito, por exemplo. Às vezes está passando alguma condução, mas ele já está com a condução lentificada. Então, naqueles pacientes que você suspeita de bloqueio de ramo, você conta lá, você conta, não dá 3, tem que dar acima de 3, é um distúrbio de condução, mas não é um bloqueio de ramo. Entre 100 e 120, distúrbio de condução, aí você pode até procurar alguma causa para isso, às vezes tem um bloqueio divisional, às vezes é um paciente, por exemplo, de Wolff, né, que tem uma via acessória, um paciente de Brugada, alguma coisa assim, que está fazendo uma alteração no ramo. Mas para bloqueio de ramo, sempre 3 quadradinhos. E aí você vai olhar acima de 3 quadradinhos, V1 e V6. Sempre esses dois. Por quê? Porque o padrão de V1, ele compete com o padrão de V6. Se você tem uma alteração típica em V1, você confirma ela em V6. Se você tem uma alteração típica em V6, você consegue confirmar essa alteração em V1. Sempre assim, pessoal. É muito simples. Então, você olhando para V1 e V6, você olhando uma orelhinha a mais ali depois do QRS, ou seja, o que a gente chama de R', então é um padrão R, S, R' em V1, e aí você olha para V6, você vê uma S profunda, você vê um QRS que tem um atraso final ali, uma onda S bem profunda, bem negativa, padrão de bloqueio de ramo direito. O contrário, se você tem um padrão QS, ou seja, você tem praticamente todas as forças negativas em V1, você não tem R em V1, você só tem S em V1, né? E você tem um R puro em V6, ou seja, as forças positivas nas precordiais esquerdas, bloqueio de ramo esquerdo. Simples assim, pessoal. Não dá para ficar, mas eu não sei, eu vi não sei aonde que falou que é um bloqueio de ramo diferente, porque o paciente tem marca-passo. Não. É isso. V1, V6, qual padrão? É padrão de bloqueio de ramo direito? Beleza, bloqueio de ramo direito. Padrão de bloqueio de ramo esquerdo? Beleza, padrão de bloqueio de ramo esquerdo. E acabou a conversa, certo? Olha só. Aqui as precordiais de um bloqueio de ramo esquerdo, veja. Padrão praticamente QS, ó. Eu não falo QS porque tem um Rzinho embrionário aqui, ele até colocou aqui, ó. Já um S profundo, ó, uma onda S muito. Vê que as forças são totalmente negativas aqui. E o QRS com certeza tem mais do que 3 quadradinhos, então é um bloqueio de ramo esquerdo. Ah, mas será que isso está bacana em V6? Olha, vamos ver V6. Você tem uma onda R praticamente pura em V6, ou seja, confirmando ali que você tem uma alteração típica do bloqueio de ramo esquerdo típico.
Já o bloqueio de ramo direito, olha que diferença. Você tem forças positivas em V1, né? Praticamente todo o QRS é positivo, e você tem um padrão mais do que 3 quadradinhos aqui. E quando você olha para V6, o bacana, né, para quem tem bloqueio de ramo direito, para quem quer ver isso, é essa onda S profunda e alargada aqui. Isso é um padrão de bloqueio de ramo direito, tá, pessoal? É isso, tá? Não tem muito mais que inventar. Ah, mas tem os bloqueios divisionais. Tem, sim, tem os bloqueios divisionais, principalmente o BDAS. Eu falo dele lá na aula de bloqueio de ramo, que é importante principalmente para nós aqui no estado de Goiás, e quem for de outros estados, por exemplo, Minas, sul da Bahia, Pernambuco também tem um pouco, que é a doença de Chagas. Tá? Então, a doença de Chagas, qual que é o típico dela? Bloqueio de ramo direito com BDAS, que é o eixo desviado para a esquerda acima de menos 30. Ok? Bom, esse é o mapa mental do BDAS. Então, aqui mostrando, se eu tiver um desvio de eixo mais do que 45 com SD3 maior que SD2, BDAS. Desculpa, eu falei 45. Então, mais do que menos 45 graus, ou seja, bem desviado para a esquerda, BDAS. BDAM e BDPI, pessoal, é muito raro acontecer, tá? E a gente tem ali os critérios, mas bem menos específicos para eles. Então, para ter o BDAM, né, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, eles nem consideram que exista essa entidade, mas seria um bloqueio divisional anteromedial, né, de um dos ramos ali do ramo esquerdo. E aí você teria para esse diagnóstico ondas R's amplas, né, em V1, V2 e V3, sem critério de SVD, ou seja, o eixo não desviaria para a direita. Mas, enfim, é só a título de curiosidade mesmo que está lá no mapa mental. E o BDPI, que é o divisional póstero inferior, né? Que é o ramo de baixo do ramo esquerdo, digamos assim, que é a ramificação mais baixa do ramo esquerdo. Você tem onda Q em D2, D3 e AVF com a R de D3 maior que a R de D2. Esse seria o BDPI, que também é bem difícil de achar. Geralmente, pacientes que têm doença isquêmica, né? Que eles têm infarto daquela região e aquele ramo ele fica bloqueado, aquele subramo, né? Aquela divisão do ramo esquerdo fica bloqueada, tá certo? Em relação às arritmias, pessoal, não dá para, seria assim um outro aulão só para falar de arritmia, né? São duas aulas bem grandes que eu coloquei ali. Eu falei muito de extrasístole atrial ventricular, falei muito de FA, flutter, mas assim, eu ainda fiquei faltando para falar para vocês um vídeo específico de TAC supra e um vídeo específico de Brugada, dos critérios de Brugada para diferenciação entre ataque de QRS largo, se é TV ou se é TAC supra aberrante. Eu não esqueci, esses vídeos eles na verdade já estão feitos, só que ele tem que editar e vou subi-los lá para a plataforma ou para o YouTube, eu aviso vocês. Mas o mais importante de arritmia, pessoal, não fiquem desesperados, não preocupem. Tentou fazer o Raquest, não viu onda P, pessoal, é FA. Né? Por quê? Porque a maioria das arritmias que não existe onda P, que não tem onda P identificável, é fibrilação atrial, é a mais comum, tá? É lógico, pode ser outras coisas, mas quando você suspeita de fibrilação atrial? Quando você tem só um tremor na linha de base, você tem uma linha toda tremida e você tem RRs irregulares, totalmente irregulares. Tá? Aconteceu até no ecardio uma pegadinha e eu fiquei muito feliz. Foi sem querer, eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que aconteceu, mas era uma fibrilação atrial. O pessoal, no laudo está como flutter e é fibrilação, a maioria das pessoas acertou. Lembrar, pessoal, que flutter e taque atrial, elas andam juntas da fibrilação atrial. Então, o paciente que tem fibrilação atrial, ele tem períodos de flutter, né, que fica aquele serrilhado típico, e tem períodos de taquicardia atrial também. Isso a gente vê muito no Holter. Então, elas andam ali meio que, né, quando você vê uma fibrilação atrial e você vê que de vez em quando o RR regulariza, fica um RR constante por um período, isso a gente vê mais no Holter, é um período ali que a gente chama de regularização da FA, que seria uma taquicardia atrial, tá? Então, lembrar dessas entidades, certo? Eu vou fazer o vídeo, então,
da TAC de QRS estreito, eu vou falar de reentrada nodal, de reentrada AV, que são as mais importantes, e vou fazer um vídeo sobre TAC de QRS largo, principalmente na aplicação dos critérios de Brugada, que não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças, não, dá para fazer tranquilo nessa fase que vocês estão. Tá certo, turma? Em relação às alterações de ST, o que a gente tem, que eu vejo muito erro, muita gente preocupada. Quando você tem uma alteração, que seja um supra ou que seja um infra, que não tem motivo, por exemplo, não é uma sobrecarga, não é um padrão de strain, não é um bloqueio de ramo que está causando essa alteração, principalmente bloqueio de ramo esquerdo, você tem que suspeitar de isquemia quando tem mais do que 2 milímetros. Tá? Por quê? Porque às vezes alterações de 1 milímetro são muito comuns e são normais, de coração normal. Eu vejo muito colocar ali no ECARD, alguém vai lá e coloca V1 tem um infra de 1 milímetro. Tá, mas não precisa colocar isso no laudo, porque isso é normal. Isso não é uma alteração, não é uma coisa que você tem que chamar a atenção de alguma doença. E sempre, pessoal, tentar correlacionar essa alteração acima de 2 milímetros com alguma parede. Né? Vocês têm lá na aula de isquemia, de alterações de ST, a divisão certinho de qual parede é a parede anterior, qual derivação pega a parede inferior, qual derivação pega a parede lateral, qual derivação pega a parede anterior extensa. Você tem toda essa definição. Então, vale a pena sempre procurar se esse infra ou se esse supra, ele se repete em mais derivações daquela parede. Por exemplo, se eu tenho o infra em D1, será que esse infra também repete em AVL? Se eu tenho infra em D2, será que esse infra também se repete em D3, em AVF? Né? Para eu poder pensar que exista algum padrão de isquemia ali que chame a atenção. Lembrar sempre da repolarização precoce, que é aquele padrão de supra, mas é um supra já desde o QRS, desde o ponto J. Eu vou falar para vocês do ponto J daqui a pouco. E do padrão juvenil, que é aquela inversão de onda T ainda na parede anteroseptal, que isso vai positivando a onda T com a idade, né? com o passar dos anos. Mas tem pessoas que preservam esse padrão juvenil por mais tempo. E a inversão da onda T, sempre, pessoal, também é importante ver se essa inversão de onda T não é antiga, não é uma coisa que o paciente já desenvolveu. Por exemplo, paciente com sobrecarga ventricular, se não é um padrão de strain, se não é um problema, às vezes, paciente que tem hipertensão e aí acaba desenvolvendo onda P invertida. Às vezes, globalmente, isso não é uma isquemia, né? Então, sempre correlacionar essa inversão para ver se pega a parede, se tem alguma parede específica e ver se ela é simétrica e se ela faz aquele pico, né? Que faz aquele biquinho para baixo, né? Na maioria das derivações, aquela inversão para baixo ou para cima em AVR, que aí sim suspeita um pouco mais de isquemia. Mas, assim, aquela onda T assimétrica, irregular, geralmente ela não traz problema, ela não é uma onda preocupante. Esse é o slide que, se eu pudesse tirar uma foto desse slide, abrir a cabeça de vocês, colocar esse slide lá dentro, era o que eu gostaria de fazer, porque aqui você tem uma noção muito interessante, muito importante, fisiológica, de como acontece o supra, de como acontece o infra e qual parede que isso está correlacionado. Isso aqui como se a gente abrisse o mapa das coronárias e colocasse, projetasse isso no miocárdio e abrisse o miocárdio, projetasse isso também. E aí isso acaba culminando nesse esquema, né, que é um esquema que é muito importante, muito interessante, também é um slide da aula que vocês têm que saber. Né? Então, por exemplo, o que é uma parede inferior, o que é uma parede lateral. Ele até coloca na diretriz lateral baixa, tá, pessoal? Não precisa colocar baixa, um aluno até me perguntou. Basta colocar parede lateral, quando você vê infra ou supra em V5, V6, tá? E lateral alta, se for D1 e AVL. Tá? Mas esse termo baixa fica muito esquisito, a gente não usa na prática, tá? Nem no ECARD, eu acho que nem tem lá no ECARD, tá? Essa também aqui, parede anterior localizada, também a gente não usa. Tá? O que a gente usa? Anteroseptal, anterior, anterolateral, anterior extensa, lateral alta. Pronto. E a inferior, obviamente, que é D2, D3 e AVF, que é a mais fácil, né?
que é o que os infartos inferiores. Se alguém falar para você infarto posterior, infarto dorsal, tá? Que seria a parede do ventrículo esquerdo que está para trás, a gente não tem derivação que enxerga esses fenômenos. A gente só tem as derivações que enxergam esse fenômeno em espelho, que é V1 e V2, tá? Então, assim, para você suspeitar de um infarto dorsal de parede posterior, você tem que fazer V1 e V2, e aí você vai ter uma concomitância, né, do supra da parede inferior com o infra em V1 e V2, que é o que a gente chama de lesão em espelho, configurando aí um infarto grande, extenso, tá? Que pode inclusive pegar alguma outra artéria importante. Espera aí, pessoal. Deixa eu abrir o outro. Se alguém tiver dúvidas, vão colocando no chat, que agora, pessoal, bom, era isso que a gente ia falar em relação às aulas específicas, e agora eu vou passar para as dúvidas, que eu acho que é o mais bacana para vocês, né? Então, deixa eu colocar minha apresentação de novo aqui. Aí. Deixa eu ver se vocês... Aqui. Aí. Ok. Então, nesse momento, pessoal, eu vou para as dúvidas. Então, a gente já terminou os mapas mentais, já falei um pouco das aulas. Vou falar um pouco agora das dúvidas que todo mundo me mandou e eu fui elencando aqui. A Andressa tem algumas dúvidas também, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos mais 20 minutos de aula. É o momento de fazer as dúvidas, tá? E aí, se der tempo, a gente abre o e-card e faz também. Se não der, pessoal, relaxa, fiquem tranquilos. A gente vai responder os e-cards com vocês, né? Fiquem tranquilos que a gente vai ter essa programação, sim. Então, vamos lá. Boa tarde, doutor Heraldo. Na aula de sobrecarga ventricular direita, o senhor fala que um dos critérios é uma relação RS maior ou igual a 1. Porém, na diretriz de cardiologia sobre eletro, cita o seguinte: ondas T positivas em V1 após os 3 dias e até os 6 anos, quando a relação RS nessa derivação é maior que 1. Eu entendi como se essa relação só valesse para crianças com 3 anos de vida até, na verdade ela quis dizer aqui, 3 dias de vida até os 6 anos de idade. Na verdade, o que acontece? Essa relação R sobre S maior do que 1, ela não vale, esse critério de sobrecarga visual não vale para criança. Não vale para o paciente que tem justamente entre o terceiro dia de vida até os 6 anos. Por quê? Porque nesse período da vida, a gente sabe que o nosso coração, ele ainda tem muito do padrão fetal. Então, o ventrículo esquerdo, ele ainda está crescendo, ele ainda está hipertrofiando, ele está se desenvolvendo para ficar maior do que o ventrículo direito. Então, só depois dos 6 anos de idade que vale essa relação S sobre R sobre S maior que 1 para suspeitar de sobrecarga ventricular direita. Né? Em algumas patologias congênitas, a gente fala que o paciente manteve o padrão fetal. Né? Por exemplo, o ventrículo esquerdo não se desenvolveu. Então, por conta de o paciente ter uma anomalia congênita, ele teve uma persistência do padrão fetal, digamos assim, tá bom? E aí não é normal, né? É uma sobrecarga ventricular direita por doença congênita, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso que eu acabei de comentar? Agora vocês pode abrir o microfone deles, Andressa. A gente está em pouca gente aqui. Se alguém quiser comentar, fica à vontade, tá? Tá bom, doutor. Bom, vamos passar para o próximo. Olá, fiquei com dúvida neste ECG, pois notei que em algumas derivações havia um desnivelamento da linha de base. Se o paciente chegasse com dor torácica e este eletro, eu ficaria muito preocupada em não considerar algum supra ou infra. Nesse caso, trata-se de algum artefato, pois o laudo médico indica que está tudo normal. Então vamos lá. É o que eu tinha falado para vocês, pessoal. Quando a gente faz o RACast aqui, eu tenho, né, um padrão de um eletro, basicamente um eletro normal, né? Você tem uma R que cresce de V1 até V6,
Mas você tem aqui, na repolarização, né, quando você olha para o ST, primeiro, muito artefato, né, em D1 está muito ruim, a VL você nem consegue ver, a T de tatu. Mas o que chama a atenção é que você tem aqui uma alteraçãozinha, né, como ela colocou, às vezes você tem uma alteraçãozinha no ST, principalmente em V3, V4, que parece um Supra, né, desde o ponto J aqui. Né? Então, isso, assim, não chega a dar nenhum milímetro. Então, não é preocupante, a gente não tem que preocupar com isso. É óbvio que esses pacientes, pessoal, a gente nunca manda para casa. Vamos supor, o paciente chegou com dor torácica, você fez o primeiro eletro, ele tem um supra de 1 milímetro, vamos supor, o que você vai fazer? Você vai repetir esse eletro para ver se isso vai ser uma alteração dinâmica. Aliás, para vocês que estão começando a vida agora, pessoal, o mais importante para fazer diagnóstico diferencial de isquemia é a evolução do paciente. Toda isquemia evolui. Já as alterações que não são isquêmicas, geralmente elas ficam ali para o tempo todo. Então, o que você faz? Eu estou em dúvida se isso é uma isquemia, segura o paciente, faz o protocolo inicial de isquemia, repete o eletro daqui 10, 15 minutos, ok? Por quê? Porque aí você, se for isquemia, você já vai ter alguma alteração. Vamos supor que seja um suprinha que está começando a suprar, no segundo eletro o supra já vai estar maior, no terceiro eletro às vezes até já aparece uma onda Q, entendeu? Então, isso tudo é uma alteração dinâmica, sugestiva de isquemia, certo? Então, essa é a principal chave aí nos diagnósticos de isquemia, mas nesse paciente específico, realmente não tem que preocupar com supra nem com infra, tá bom? Vamos para o próximo. Heraldo, o que explica a onda T apiculada? Por qual motivo o QRS está com um leve entalhe? Ao final do QRS parece haver uma pequena onda positiva, P. Seria uma onda P? Vamos lá. Esse é um paciente, um eletro, pessoal, lá do ECárdio, e a gente tem aqui um BAV, né, de segundo grau. Veja, o PR constante, bloqueia, PR constante, o PR igual, idêntico. Mas a questão dele, que ele mostra, e muita gente perguntou, não foi só ele, foi essa onda T de tatu apiculada aqui, com amplitude alta, até maior do que o QRS, inclusive. Né? E também ele coloca que o QRS está com leve entalhe. Tá? Então, pessoal, além do BAV aqui, desse paciente, ele também tem um bloqueio de ramo direito. Olha o padrão de V1, o R' em V1, olha o atraso final aqui em V6, olha a onda S em V6, então bloqueio de ramo direito. E ele tem sim, pessoal, talvez uma isquemia, não posso descartar isso. Por quê? Porque a onda T está bem simétrica e ela é pontiaguda. É uma onda T esquisita, de fato. Né? Então, esse paciente pode sim estar enfrentando aí, passando por uma isquemia. E o que até justificaria um pouco esse bloqueio também, que é um bloqueio que não é um bloqueio tão benigno, né? O paciente já tem bloqueio de ramo, faz um BAV de segundo grau, tem uma onda T apiculada, esses pacientes você tem que pensar em isquemia, né? Então é isso, tá certo. Uma coisa que às vezes, pessoal, nesse módulo 2, aconteceu demais, dos alunos reclamarem das observações do ECárdio. Nem sempre, pessoal, o laudo está completo lá no ECárdio. Por quê? Porque isso aqui é vida real. Né? Isso aqui a gente tem 10 minutos para fazer esse laudo. Então, muitas vezes, o plantonista ele põe lá o que ele vê de alterado, principal, mas ele passa batido em algumas coisas. Então, você tem que fazer o laudo da forma que você acha que é, e se não tiver escrito no laudo original alguma coisa que faltou, me avise e a gente olha junto. Mas está certo que a observação do aluno está correta. É isso mesmo. Tá bom? Doutor Heraldo, boa noite. Deixando algumas dúvidas para o aulão. Primeiro, há algo que nos ajude a diferenciar um flutter 2:1 de um ritmo normal? Frequentemente fica difícil fazer essa identificação, já que um flutter se assemelha a onda P e normalmente uma das duas está mais escondida. Por isso, às vezes, a gente bate o olho no ECG e parece normal. Bom, vamos responder essa primeiro. Olha só, eu coloquei um exemplo de flutter aqui para explicar para vocês. Pessoal, não parece sinusal. Né? A onda F de flutter é uma onda F que tem um padrão positivo em V1. E vocês já estudaram e viram que em ritmo sinusal,
A onda P em V1, ela é plus-minus, né? Podendo ter tendência até de uma parte mais negativa do que positiva. E o pior, a onda P aqui, que seria a onda P, que no caso é a onda F, ela está negativa nas paredes inferiores. Então isso não é, pessoal, ritmo sinusal de forma alguma. É uma onda P, se fosse onda P, bem diferente do ritmo sinusal. E outra, você consegue identificar em algumas derivações uma onda F caindo logo após o QRS, tá? Então, olha em AVL, você consegue ver aqui que você tem ondas P's caindo logo após o QRS, né? Então isso é importante para fazer esse diagnóstico diferencial. Outras coisas que eu dou dica para Flutter. Se for 2:1, pessoal, basicamente a frequência tem que ser 150. Porque o ciclo do Flutter, o ciclo normal do Flutter, ele é em 300 milissegundos. Tá? Desculpa, em 300 batimentos por minuto, batimento atrial. Então, se o batimento atrial está em 300, o ventricular, se é 2:1, ele tem que ser 150. Então, se a frequência está ali entre 150, vocês têm sempre que pensar em Flutter. Pensem sempre em Flutter, tá? Dá para fazer manobra para lentificar e ver se realmente é Flutter. Se está 2:1, às vezes é difícil ver, mas se ficar 3:1, 4:1, 5:1, aí você mata a charada. Como que você faz isso? Você pode fazer massagem do seio carotídeo, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação. Você pode fazer até adenosina, se você tiver na dúvida. Por quê? Porque a adenosina ela bloqueia o nó. Como o Flutter é uma arritmia que não depende do nó, você não vai reverter a arritmia, mas você vai lentificar a condução. E aí você consegue abrir o eletro, digamos assim, a gente brinca, né, que você consegue abrir o eletro e consegue ver o serrilhado de forma melhor ali para tirar sua dúvida. E outra coisa também é que as TAC supras, né, TAC atrial, TAC por reentrada nodal, reentrada AV, elas são mais rápidas do que o Flutter. Geralmente elas têm ali uma frequência em torno de 180, 190. São diferentes do Flutter, digamos assim. Tá bom? Então são essas considerações em relação ao Flutter. E outra dúvida desse aluno é que qual é a definição para fibrilação atrial nova, paroxística persistente permanente? Encontrei muitas diferentes. Então, assim, pessoal, essa definição ela não é eletrocardiográfica. Isso é uma definição temporal, tá? Essa definição vocês encontram, né, nas diretrizes de fibrilação atrial. Existem diretrizes só de fibrilação atrial. Tamanha a importância dessa arritmia para nós. Então, qualquer diretriz da SOBRAC ou da SBC de fibrilação atrial, você vai ter lá o que é uma fibrilação de início recente, paroxística, persistente, permanente, a diferença entre FA aguda e crônica, é tudo lá, tá? Outra dúvida. Olá, professor, gostaria de tirar uma dúvida quanto a ECCG. Na derivação 2, pude perceber a presença de onda J logo após o complexo QRS. Ao definir a duração do complexo, devemos incluir a onda J? Então, pessoal, não é onda J, é ponto J. Não existe uma onda que faça o ponto J. O ponto J nada mais é do que um achado no eletro em que é o final do QRS. É a hora que acaba o QRS, é a hora que você tem o final dele, você fala, ali é o ponto J. É só um ponto de referência, tá? Então, o que a diretriz coloca? É o ponto final da inscrição do QRS na sua interseção com o segmento ST, porque depois do QRS sempre vem o ST. E é útil para diagnóstico de desníveis de ST. Porque quando você tem um problema no ponto J, e esse aqui é o eletro que ele estava falando, né, que você tem aqui, ó, ele coloca na derivação D2, tem o entalhezinho aqui que parece uma onda J. Na verdade, é um ponto J. Então, você tem um entalhe, porque o paciente tem aqui, ó, um distúrbio de condução do ramo esquerdo, então você tem um entalhe final, de fato, no complexo QRS, mas isso aqui continua sendo QRS. E aí, daqui para frente, você tem, do ponto J para frente, você tem alteração de ST. Perfeito? Se essa alteração for um supra, por exemplo, que pega desde o ponto J, geralmente é um supra mais benigno. Se é um supra que começa a 80 milissegundos, ou seja, 2 quadradinhos depois, ele desce, sobe, aí pode ser uma alteração mais sugestiva de isquemia. Mas essas alterações todas tem lá na aula, tá, pessoal?
Outra dúvida. Bom dia. Não consegui visualizar o BAV de segundo grau, as alterações de repolarização secundárias ao bloqueio, como foi descrito no eCardio. Vamos ver o eletro. Então, pessoal, olha, é aquilo que eu falei no mapa mental de BAV, tá? Aqui, ó, você tem... Primeiro que você tem um artefato aqui na gravação, né? Você vê que o D2 começou uma linha reta, ele começou a inscrição do D2 bem depois, então, na verdade, isso não quer dizer nada, é só um artefato de gravação. E aí ele tem PQRS, T, PQRS, T, PQRS, T, PQRS, T. E aí ele tem, depois da T, uma outra inscrição que parece mais uma onda P de pato do que uma onda U, né? Mas eu estou em dúvida. Olha em outra derivação, olha V1. Olha, é idêntica. Ó. Olha, essa onda depois da T é idêntica à onda P de pato. Então, o que a gente tem aqui? Um BAV 2:1. É um BAV de segundo grau? É. É um BAV de tipo 1? Não. É um tipo 2? Não, porque ele tá conduzindo e bloqueando, conduzindo e bloqueando, conduzindo e bloqueando. Então, ele já está no que a gente chama de BAV 2:1, certo? Então, ele coloca lá que não conseguiu achar o BAV de segundo grau, mas é um BAV de segundo grau, só que 2:1. E o que a gente chama de alteração secundária ao bloqueio é quando você tem alterações do ST secundárias, mas aí não é o bloqueio AV, é o bloqueio de ramo. Nesse caso, esse paciente tem um bloqueio de ramo direito, e aí ele tem uma alteração secundária aqui, que o colega colocou no laudo, é uma onda T mais achatada, aqui em D3, em AVL, né? Mas assim, ó, essa onda T positiva em V1, geralmente a gente vê ela negativa, e aqui ela positivou provavelmente por causa do bloqueio de ramo. Isso são alterações secundárias de repolarização, tá bom? Era isso. Mais uma dúvida. Doutor, pode me explicar, por favor, por que nesse ECG o laudo foi Mobitus tipo 2, se o intervalo PR é crescente? Fiquei em dúvida se esse já é outro aluno, se é um BAV de segundo grau tipo 2 ou um BAV 2:1. Suspeitei de sobrecarga. E outro aluno, as ondas T inferiores nesse eletro parecem hiperagudas, são simétricas. É aquele mesmo eletro que eu tinha colocado mais cedo. Então aqui, pessoal, não tem PR crescente, tá? Parece ter, mas quando você amplia e faz a medida no compasso, você vê que esse PR aqui é idêntico ao PR posterior. E se você calcula o RR, você vê que esse RR, que inclui a onda P bloqueada, ele é idêntico ao RR que tem né, o dobro do RR normal, digamos assim. Então, esse é um BAV de segundo grau do tipo 2, certo? A outra dúvida era se era 2:1. Não, porque para ser 2:1 seria uma onda P que conduz, uma que bloqueia, uma P que conduz, uma que bloqueia. E aqui não, aqui você tem uma bloqueada e depois 3 conduzidas para bloquear de novo. Então não é 2:1. E aí foi aquele comentário da onda T, né? Uma onda simétrica e hiperaguda aqui, que poderia ser realmente o início de um infarto, aí, um paciente isquêmico. O aluno considerou isso e está certo. A gente só tem mais um minuto, né, Andressa? Isso, doutor. Deixa eu ver aqui, eu tenho mais quantos? Tem mais umas cinco dúvidas. Vamos sair e entrar de novo, só para a gente finalizar essas dúvidas e aí a gente acaba. Tá bom. Pode ser? Pode. Então tá bom.